Relator da PEC dos combustíveis, o senador Fernando Bezerra, anunciou hoje que não houve consenso sobre a proposta para compensar estados pelas perdas de arrecadação com o ICMS. E aí, para incluir benefícios sociais pedidos ali especialmente pelo governo, a alternativa foi apostar em uma outra PEC. O governo propõe um auxílio de R$ 1.000 para transportadores autônomos de carga, caminhoneiros autônomos, melhor dizendo, além da ampliação de R$ 400 para R$ 600 mensais do Auxílio Brasil, aumento de R$ 53 no Vale Gás, compensação para custear o transporte de graça de idosos. E o impacto de tudo isso é calculado em cerca de 38,7 bilhões de reais. A gente vai entender melhor a estratégia, o termômetro para a votação dessa proposta com o líder do governo no Senado, o senador Carlos Portinho. Líder, boa tarde, bem-vindo aqui ao Tarde Band News. Ajuda a gente a entender por que houve essa mudança de configuração, vocês resolveram resgatar uma outra proposta e, na prática, tentar juntar essas duas discussões. Dá para dizer que, a partir de agora, o governo vai conseguir ter consenso para emplacar essas medidas em plenário? Não, na verdade, desde o início da discussão da PEC 16, de minha autoria, junto ao Colégio de Líderes, sempre houve um clima de harmonia, de convergência entre todos os líderes partidários. Como você mesmo disse, já havia uma PEC, a PEC 1 do senador Carlos Fávaro, em que ele já previu lá atrás alguns auxílios diretos na ponta, como se tornou necessário, porque a partir do momento que os estados resolveram resistir à redução de combustíveis, além daquela do PLP 18. Então, para que sejam efetivas as medidas e principalmente para que cheguem na ponta, foi resgatada a PEC 1, anexada, foi juntada a PEC 16 e ali construído um texto único que une tanto a isenção do ICMS para quem reduzia a 12% o etanol, o álcool, para manter a competitividade com a gasolina, que era necessário e estava na minha PEC 16, quanto alguns auxílios que já haviam sido previstos na PEC 1. Eu não tenho apego à autoria, o que eu quero é que no final a população receba o que o governo federal está disposto a colocar. Inicialmente serão 29 bilhões e com esse texto final chegamos à conta de 34 bilhões de reais, que se somam à renúncia fiscal de PIS, de COFINS e de CID, e somam aí cerca de 55, 56 bilhões de reais que o governo federal põe na mesa por iniciativa do Senado Federal nessa PEC, na verdade nas duas PECs 1 e 16, que unidas agora formam o substitutivo que será votado hoje. Em relação à parte que cabe ao senhor, que é essa parte realmente dos mecanismos de compensação por conta das mudanças na cobrança do ICMS, o senhor verifica que há esse consenso, há também uma concordância dos estados? É importante a gente lembrar todo o contexto, partiu lá das discussões, aquele outro projeto de lei que trazia essas mudanças na cobrança do ICMS, que foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Olha, é hora de um esforço coletivo de todas as esferas de governo, como o governo federal está fazendo, está disposto a fazer, também os estados, porque é lá na ponta que o cidadão está pagando e financiando uma guerra, financiando a crise do combustível e financiando os estados, que têm faturado em cima da inflação causada, que é mundial, mas que os estados, por conta também da alta do combustível, têm arrecadado mais. Estados como o do Rio de Janeiro, meu estado, com superávit certamente nas contas de royalties de petróleo. Então, agora é a hora do esforço. E esse não é o esforço só desse país, isso não é uma crise que atinge só o Brasil. Essas medidas se repetem, aliás, nos copiam, enquanto aqui discutimos, lá fora a Espanha reduzindo em 80% seus impostos, dando auxílio também na ponta, como é previsto aqui na nossa PEC. Portugal, Estados Unidos, é um momento realmente de emergência internacional por conta do agravamento da crise de combustível. Não fazer nada não é uma solução e o Senado vem com mais uma iniciativa com apoio do governo, colocando aí quase 55, 54 bilhões na mesa, porque esse valor tem que chegar na ponta para a população. Essa é a nossa preocupação. Qual é o placar que vocês estão apostando? Isso tudo já está acertado para encaminhar essa votação ainda hoje. O diálogo com a Câmara dos Deputados também já foi feito, junto com a liderança do governo por lá. Vocês já têm uma previsão, se é possível, encerrar esse assunto no Congresso antes do recesso, no dia 18?
Não, na verdade, o nosso interesse é encerrar esse assunto no Congresso e a PEC ser promulgada até o final desse mês, até o dia 30. Né? E isso está sendo costurado com a Câmara dos Deputados, que vem acompanhando o esforço aqui do Senado e as medidas estão sendo adotadas. A nossa expectativa é que seja aprovada por unanimidade, até porque é difícil que alguém seja contra redução de imposto e principalmente no momento de aperto da população que está pagando a alta do gás, a dona Maria que não aguenta mais, o seu João que está pagando combustível, que não aguenta mais financiar a guerra, financiar a crise dos combustíveis. É hora do esforço, acredito será unânime, se não for unânime, será por amplíssima maioria. Inclusive, tem muito parlamentar da oposição, né, que se apega ao rombo fiscal, querendo ou não, que essa PEC traz. Foi preciso inserir também na proposta um reconhecimento do estado de emergência para que esses recursos pudessem ser alocados, né? A gente pode até falar sobre isso, são recursos extraordinários, tem a questão do dinheiro da venda da Eletrobras, entre outras receitas, né? E se apegam um pouquinho a essa questão do rombo fiscal. A PEC que não é a do senhor, a outra que está sendo juntada, ela tinha um apelidinho ali de PEC kamikaze, justamente por causa do rombo fiscal disso tudo. É uma medida amarga para os cofres públicos, mas necessária nesse momento de tanta dificuldade ali, sobretudo para o brasileiro que está precisando do gás, do caminhoneiro que está precisando pagar menos pelo diesel, vai contar com a ajuda desse voucher caminhoneiro também. É um reconhecimento como justificativa do projeto de que nós vivemos, o que é óbvio, uma crise, um estado de emergência internacional. Não é no conceito jurídico a decretação de um estado de emergência, eu quero deixar muito claro, porque ninguém quer aquela farra que a gente viu em municípios e estados na época da Covid, né? Mas é uma justificativa ao momento que é real, é mundial, né, como eu disse, outros países estão adotando. A PEC número 1 do senador Carlos Fávaro, que eu fui signatário, inclusive, ela foi ajustada à responsabilidade que o governo vem conduzindo nessas contas junto com o Senado. Né? Não é cheque em branco, o governo, inclusive, haviam outras emendas que poderiam ajudar alguns outros setores, que não houve espaço fiscal. E de onde vem o lastro para isso? Embora, é lógico, a PEC ela dê uma salvaguarda para eventual rompimento do teto, mas não há irresponsabilidade alguma, ao contrário, as contas estão sendo feitas na ponta do lápis. Por quê? Porque o governo está tendo superávit. Né? Teve um grande superávit nesse primeiro semestre, é esperado também para o ano seguinte. As contas públicas têm mostrado um viés positivo, inclusive, mesmo no momento de guerra, né? E o governo está pegando o seu crédito extraordinário, o seu excedente do que ele havia previsto no orçamento e entregando para a população, mas de forma responsável. Eu nem falo tanto da Eletrobras, embora seja justificativa, basta ver aí o resultado do lucro que a Petrobras vai ter, né, e quanto o governo terá de participação nesse lucro. E é isso que o governo está pegando e está colocando na mesa para que chegue lá na ponta. Ele não quer os dividendos para ele quer colocar esses dividendos para atenuar o momento da alta de combustíveis, gás para a população. Bom, então, para a gente frisar aqui, né, é uma PEC que traz esses mecanismos de compensação para os estados em relação às mudanças que foram feitas sobre o ICMS. É uma PEC que vai trazer também ali o aumento, ampliação do Vale Gás, são R$ 53 ali no pagamento que é feito. É uma PEC que traz o voucher de R$ 1.000 do auxílio caminhoneiro e aumenta também o Auxílio Brasil. Isso tudo está acontecendo há 3 meses das eleições, líder, e também tem um impacto eleitoral muito forte, né? Como que vocês lidam com essa questão, que está sendo muito apontada também por analistas políticos, como uma questão eleitoreira, sobretudo diante ali de todos os últimos acontecimentos que miram forte a imagem do presidente Jair Bolsonaro, a questão que a gente teve da operação da Polícia Federal contra o ex-ministro da Educação, tudo que foi revelado ontem também, que está em apuração pelo Ministério Público Federal em relação ao presidente da Caixa, são medidas que podem ser vistas com esse viés eleitoreiro?
Olha só, a PEC 1 ela foi colocada há muito tempo da maioria dos eventos que foram aí citados, que são mais recentes. A PEC 16 também à frente de muitos desses eventos. Eu devolvo com uma pergunta. Nós acreditamos que o mundo, a alta dos combustíveis, a guerra na Ucrânia, está preocupada se aqui é um momento eleitoral, enquanto todos os países vêm adotando essas iniciativas e, aliás, nos copiando, né, as iniciativas do Senado de corte de impostos, de auxílios na ponta para quem precisa, nós estamos discutindo se isso é cabível ou não. É lógico que isso é cabível, isso é um momento internacional. A gente não pode considerar eleitoreiro uma iniciativa que nasce no Senado Federal, ela é uma PEC, ela nem é sancionada pelo presidente da República, né? Uma proposta de emenda à nossa Constituição que nasce no Senado Federal. Tem que ter, sim, o esforço, naturalmente, porque está criando despesa para o governo federal, né? Mas ele está suportando e entendendo que essa é uma iniciativa absolutamente necessária. Não fazer nada não pode ser uma solução, muito menos não fazer nada porque acreditar que agora é o momento eleitoral. Até o cafezinho que eu tomo na esquina, de repente, se for interpretado, vão dizer que tem alguma conotação eleitoral, embora não tenha, né? E a guerra mundial, a crise, está um pouco se lixando, isso aqui é um momento eleitoral. A gente tem que enfrentar com os instrumentos que a gente tem agora e no momento. E o governo federal está fazendo a sua parte, mas isso é uma convergência de todas as lideranças do Senado, de governo, de oposição, aliás, do próprio Congresso, porque na Câmara também. Deixa eu só entender uma coisinha que eu já tinha te perguntado sobre o calendário, porque agora que eu me prestei atenção na data do dia. Hoje é 29 de junho, o senhor está apostando aí que resolve essa coisa toda no Congresso ainda no mês de junho. Então, a Câmara já está se dispondo a já votar amanhã e aí já vai se convocar uma sessão do Congresso Nacional, de repente na parte da tarde, na quinta-feira, para fazer a promulgação? A ideia é essa? A ideia é que seja o mais rápido possível, porque a emergência é agora, né? É hoje. Quem está pagando, abastecendo o seu carro, comprando seu gás de cozinha, está esperando uma medida rápida e urgente. E, além do mais, entendo que é de bom alvitre que isso seja aprovado ainda antes do início que antecede os 3 meses das eleições e, por isso, a ideia é que seja ainda essa semana aprovado na Câmara. Tem conversas, o deputado possivelmente será o relator na Câmara, o deputado Cristino Auro, tem acompanhado aqui no Senado a tramitação e não será esse o único feito. Isso já aconteceu em muitos outros projetos que são do interesse do Congresso Nacional. A votação num dia no Senado e no dia seguinte na Câmara dos Deputados. Em relação ao clima que vocês têm hoje no Senado Federal, a questão da CPI, do MEC, que a oposição conseguiu reunir as assinaturas necessárias, a bola está agora com o Rodrigo Pacheco. O senhor foi um dos que apresentaram requerimentos para dizer que, olha, peraí, tem uma fila de CPIs, tem outras comissões que já estavam em compasso de espera. Mas, ao contrário do regimento lá da Câmara, no Senado não dá para interpretar que tem realmente uma regra de fila. Isso fica meio subjetivo e essa questão da CPI, isso embaralha um pouquinho o cenário ou não tem esse potencial todo para atrapalhar uma medida que muito provavelmente vai ter apoio, inclusive da oposição, que era o que a gente comentava aqui mais cedo, né, líder? Pois é, o que a gente tem que buscar no Senado Federal é o que nos une. O Senado Federal ele não participa do processo eleitoral, ele nem deve ser o campo de batalha dessa disputa eleitoral. Exatamente por isso que há um recesso e, na sequência do recesso, em agosto e setembro, que é o momento eleitoral, sequer é cobrada a presença, né, dos senadores pelo regimento no Senado Federal. Então, o Senado tem sim que trabalhar e se debruçar sobre as pautas que interessam imediatamente à população e a PEC é um desses exemplos. Com relação à CPI, a gente não deve ter seletividade, principalmente seletividade se tratando de corrupção. A CPI que eu apresentei em abril e que eu aguardo há 3 meses que seja lida, né, no Senado Federal, ela envolve mais de 2.000 obras inacabadas e mais de 2 bilhões de reais
do governo PT de 2006 a 2018, 96% dessas obras, e é caso de corrupção. É caso de corrupção no MEC, no governo passado. Então, eu não tenho seletividade. Eu acho que se a minha demorou 3 meses e se a do Randolph precisa, o presidente do Senado ter o seu tempo de oportunidade, julgamento da oportunidade que cabe a ele, ele deve fazê-lo com cuidado de não transformar o Senado Federal num palanque eleitoral, porque isso não será produtivo. A gente já viu antes que outras CPIs foram preteridas. Você tem uma ideia? Tem a CPI do senador Plínio Valério, que é de 2019. Está há 3 anos esperando. Sabe qual é a importância dela? Quando a gente fala do que aconteceu com Dom e com Bruno, tanto na do senador Plínio Valério quanto na do senador Girão, são justamente o tema, o narcotráfico, a questão das ONGs da Amazônia. Por que são menos relevantes? E as assinaturas dos senadores? 27 assinadores que assinaram as outras CPI valem menos do que a do senador Randolph? Não há seletividade, não há classe de senadores. Por isso, é preciso, com muita parcimônia, eu espero, o presidente do Senado, a condução com relação não só à ordem, mas à instalação dessas CPIs no momento que antecede um pleito eleitoral e que o Senado não é e não será palanque eleitoral para ninguém, para ninguém. O senhor usou exatamente a mesma expressão que lá atrás o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, usou quando ele estava relutante em relação à CPI da pandemia, mas houve a determinação do Supremo Tribunal Federal e ele acabou acatando. Só puxar isso aqui pela memória. Para a gente terminar, líder, eu queria só sentir a temperatura do senhor, como líder do governo, sobre, de fato, essa conversa de CPI. Vai ter CPI? Não vai ter CPI? Qual que é o seu feeling em relação a isso, hein? O meu feeling é que a gente tem que discutir se há o momento, se é a oportunidade de se abrir. As vésperas faltam aí, sinceramente, 15 dias para o recesso, se contar em dias úteis, até menos, para o recesso que é regimental, a partir do dia 15 de julho, né? E há uma dificuldade de instalação pelos próprios líderes de outros partidos, né? De composição de assentos nessas CPIs, seja 1, 2, 3, 4 ou 5. Por quê? 1/3 do Senado está em campanha, naturalmente dos seus próprios mandatos, concorrendo, e os outros 2/3, há muitos senadores que concorrem ao cargo de governador, né? Além disso, tem outros senadores que participam de campanhas. O próprio senador Randolph, ele já disse na Comissão de Educação, né, está lá gravado, que ele nem vai participar da CPI que ele está pedindo abrir, ele só quer o palanque realmente, porque ele está na coordenação da campanha do candidato a presidente dele. Então, muita parcimônia, muita moderação para a gente não transformar o Senado, que não é o campo, não é o palco, de um palanque eleitoral. Mais uma vez. Carlos Portinho, líder do governo no Senado Federal. Senador, agradeço muito a gente no Band News. Até uma próxima. Muito obrigado.